Professor, a gente teve grande repercussão no ano passado uma série no Netflix chamada Adolescência. E essa série tratou, entre muitas coisas, do discurso de ódio e de como que isso se organiza pelas redes sociais, inclusive. Eu não vou dar aqui maiores spoilers para aqueles que não viram a série, mas vale a pena ver. E neste caso veio o nome que mais se fala em todos os programas na mídia, Fantástico e coisas do tipo, é da plataforma Discord. É o nome que mais se traz como sendo uma plataforma que, a princípio, não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de filtro e também não seguem legislações em muitos lugares aí. O que o senhor pode nos dizer, o senhor como um pesquisador de discursos de ódio, de células neonazistas, o senhor já teve contato com este nome Discord nas suas pesquisas? De que o senhor pode nos falar? Não, Viaro, eu não conheço, eu não sei do que se trata, mas dos temas que se levantaram aqui na cidade sobre esse ataque é que isso faria parte desses desafios que acontecem pelas redes. Eu não sei se isso é verdade, e acho que isso deveria ser investigado. Uma das coisas que causou uma certa comoção na cidade foi que a polícia muito rapidamente descartou essa possibilidade. Eu acho que isso deveria ser investigado. Agora, eu não tenho certeza, eu não conheço essa plataforma, mas o que eu tenho certeza e o que eu conheço é como se configura a política da extrema-direita no estado de Santa Catarina, né? Então você tem um governador que parece namorar com a violência, né? Parece ser uma pessoa que estimula esse tipo de política de ódio, esse tipo de política de violência. Você tem um conjunto de deputados federais que adoram posar com armas, fazendo tiro ao alvo. Uma deputada do sul do estado tinha uma camiseta, você deve se lembrar disso, há um tempo atrás ela posou com uma camiseta, tinha uma mão na camiseta com 4 dedos, e 3 furos de bala, e ela segurando uma metralhadora. O governador do estado, há 2 semanas atrás, depois de uma votação na Assembleia Legislativa, suspendeu toda a legislação que havia na cidade para vagas para pessoas de cor. O que é uma coisa absurda, quer dizer, todo mundo sabe que é inconstitucional, ele não vai poder fazer isso. Mas mesmo assim ele fez. E ele fez por quê? Ele está mandando uma mensagem para o seu público, né? Ele está dizendo, olha, se dependesse da gente, não haveria política de cotas, não haveria nenhuma espécie de cota para negro, não haveria nenhuma espécie de cota para pessoas trans, não haveria cota nenhuma, porque nós somos contra isso. É óbvio que isso não vai vingar, é óbvio que ele vai ter que voltar atrás, mas é óbvio que em ano eleitoral ele faz um gesto, que é um gesto estapafúrdio como esse, para dizer para o seu público, para dialogar com os seus, né? Então, assim, é um estado em que o prefeito da cidade faz pouco caso desse tipo de coisa, né? Só para fazer uma conexão com as coisas, eu estava lendo outro dia aqui uma notícia de que está diminuindo ano a ano o número de viajantes argentinos para o verão em Florianópolis. Não em Santa Catarina como um todo, mas na capital especificamente. E eles estão se dirigindo para outros lugares. Por que eles não vêm para cá? Eles não vêm para cá porque chega aqui, tem praias imundas, esgoto na praia, um trânsito dos infernos, porque a cidade no verão fica uma cidade intransitável, preços abusivos. E é engraçado porque tanto a prefeitura quanto o governo do estado parecem preparar o estado e a cidade para o turismo, mas não preparam a cidade para o turismo. Então os turistas não vêm e eles ficam fazendo propaganda de arma, propaganda de clube de tiro, estimulando a violência, estimulando o conflito.
Então é uma coisa impressionante. O ministro de Obras Públicas veio a Santa Catarina há um tempo atrás e o governador não foi se encontrar com ele. Ele foi inaugurar uma obra e ele disse com todas as letras, olha, o governo do estado de Santa Catarina não tem nenhuma obra viária em andamento. Todas as obras viárias de Santa Catarina são obras do governo federal. É uma coisa impressionante. No entanto, ele tem respaldo dessa extrema-direita local, porque faz esse tipo de coisa, contra a política de cotas, contra a igualdade social. A prefeitura fechou no ano agora de 2025 os restaurantes populares que existiam na cidade. Então, assim, é uma política anti-gente, né? Uma política contra morador de rua, uma política contra pobre, uma política contra negro. É uma coisa muito, muito complicada, né? E é assim que eles acham que vão ganhar a eleição, né? Então, esse tipo de ato do governador, ele está jogando para a sua plateia. Porque mesmo as pessoas na sua plateia, ou na extrema-direita, que tenham 2 neurônios, eu sei que não são muitos, mas eles sabem que essa atitude não vai dar em nada, porque o Supremo já deliberou sobre esse assunto, né? E que, portanto, ele está só jogando, acenando para o seu público, né? Todas essas coisas estão conectadas, sabe, Viaro? A coisa do cachorro, essas políticas de violência, essas políticas de ódio, elas se encontram de algum modo, e Santa Catarina, para o restante do Brasil, vai produzindo uma imagem cada vez mais negativa. É uma coisa impressionante. Só para contar uma coisa aqui, que não é uma piada, seria bom se fosse uma piada. Eu estive em Salvador no segundo semestre de 2025, tomei um Uber, e eu gosto muito de conversar com o motorista de Uber, a gente entende um pouco dessas aspirações das pessoas, e aí, batendo um papo com o motorista, ele me pergunta de onde eu era. Eu falei assim, olha, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Ele vira para trás e diz assim, meus sentimentos. Eu levei um susto, eu falei, olha a imagem de Santa Catarina e, por extensão, do sul do Brasil, a gente pode generalizar. Eu passo por isso aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu, por ser gaúcho, moro no Rio, eu passo por isso aqui. Pois é uma coisa de louco isso, né? Aí eu expliquei, olha, Santa Catarina não é um estado fascista, nem todo mundo é de extrema direita, é muito mais complicado do que parece. Agora, a gente tem um governador que faz uma propaganda como essa, deputados, senadores, essa gente que aparece na mídia e que vai projetando uma imagem da cidade extremamente negativa, né? Extremamente negativo, do Estado, extremamente negativo. Sim. Professor, a princípio, então, fazer um parênteses importante aqui, depois a gente volta para a pauta. A universidade pública em Florianópolis, ela tem sofrido os mesmos ataques que outras universidades públicas sofrem por militantes de extrema-direita, como MBL, PL, coisa? Olha, Viaro, sim, esse ano a gente tem um deputado aqui, que eu não vou citar o nome, que adora desqualificar a universidade pública. Eu tenho cá comigo que os psicanalistas poderiam explicar isso, talvez como uma espécie de problema, já que ele aparentemente nunca entrou numa universidade pública. Claro. Vira e mexe, ele é ligado ao MBL, vira e mexe, ele vem para o campus, traz lá uma trupe de lutadores de MMA e começa a provocar os estudantes, né, os rapazes, as moças, e todo mundo filmando, e o que ele está esperando com isso? Ele está esperando um conflito, ele está esperando criar um caso. Ele fez isso várias vezes. Teve até um escroque, que é de São Paulo e que foi caçado porque falou das mulheres da Ucrânia, que veio aqui também. Para você ter uma ideia, né? Eles estão sempre perturbando a universidade. Eles sempre aparecem, mas sempre assim, esse grupo com seus seguidores. Para você ter uma ideia, eu não sei se você viu isso, mas acho que, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, 2 militantes do MBL, aqui na região central da cidade, fizeram uma filmagem
apontando para o morro que fica em cima do túnel Antonieta de Barros, aqui na região central, todo mundo perto do mercado e tal. E eles apontavam para o morro e diziam que ali só tem bandido, que as favelas estão crescendo. Dois rapazes brancos, que depois soube-se nem eram da cidade, mas eram ligados ao MBL, e fizeram essa cena ridícula, apontando para o morro e dizendo que ali só tinha gente que não prestava e migrantes. Porque da onde que vem essa fala que é racista, que é preconceituosa? Vem do fato de que o prefeito da cidade instituiu uma guarda cívica, sei lá como é que é o negócio, não é uma guarda armada, são voluntários, até esqueci o nome. Eles ficavam na rodoviária durante esse período das férias, quando chegava uma pessoa, mas veja, eles não ficaram no aeroporto, eles ficaram na rodoviária. Quando chegava uma pessoa mais ou menos mal vestida, ou com cara de pobre, com cor de pobre, eles abordavam a pessoa e perguntavam, olha, aonde você vai ficar, com quem você vai ficar, se você tem casa, se você não tem casa, e se a pessoa não respondesse as coisas direito, eles convidavam a pessoa a voltar para o lugar de onde ela tinha vindo. É uma coisa absurda, sabe? Isso lembra, Viaro, sei lá, nos anos 40, quando prefeitos em várias grandes cidades brasileiras enchiam ônibus de mendigos e levavam de uma cidade para outra. Desovavam na madrugada os mendigos de uma cidade para outra. Aliás, isso aconteceu aqui em Santa Catarina há um tempo atrás, né? Prefeitos de uma cidade encheram um ônibus e levaram para outra. Agora, nunca com tanta disfarçatez de fazer isso aberta e escancaradamente. O prefeito organizou isso, essa gente estava lá com as suas camisetas, todos iguais, abordando as pessoas que chegavam na cidade, querendo saber de onde vinha, como era, e mandavam as pessoas embora. Só para completar, Viaro, eu não quero falar mais, isso também está ligado àquela torcedora no jogo de futebol entre Avaí e Remo, não sei se você acompanhou isso, que da arquibancada ela apontava para os torcedores do Remo, que é de Belém do Pará, e ficava dizendo, vocês são feios, olha a sua cor, volta para sua terra. Bom, ela foi identificada, obviamente, perdeu o emprego, não sei se vai perder verdadeiramente o emprego, e foi indiciada por racismo. No entanto, nas imagens tem um homem de camiseta amarela ao lado dela que xinga do mesmo modo. Eu não soube se esse sujeito também foi identificado e indiciado. Mas o que eu quero dizer é que todas essas coisas vão se conectando num Estado que vai desenvolvendo uma política de ódio, de intolerância, de preconceito contra quem não é daqui, e é engraçado que o preconceito é maior quanto mais escuros são as pessoas, né? Belém do Pará, as pessoas são mais morenas, tem uma compleição física, um fenótipo identificável. Então, esses são os primeiros a ser tratados desse modo muito negativo, né? E tudo junto, né? É prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, e a gente produz uma política de ódio em um Estado cujo nome é intolerância, né?